Na nossa língua existem os acentos gráficos. Eles são empregados com o objetivo de registrar o timbre aberto ou fechado de determinadas vogais. O acento grave, por exemplo, é para a junção da preposição a com o artigo a. Daí surge a crase. Antes de iniciarmos, vamos dar uma relembrada o que são preposições e o que são artigos, tá? Porque a crase acontece com a junção de uma preposição com um artigo. As preposições essenciais são essas aí que vocês estão vendo: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, etc. E relembrando o artigo, existem os artigos definidos e os indefinidos. O definido feminino é o a, as, no plural, masculino o, os. E os indefinidos, umas, uns. A preposição que nós vamos usar ali na crase, para ocorrer a crase, vai ser sempre entre a preposição a com o artigo a. Observe aí na tela a estrutura padrão da crase. Sempre haverá um verbo ou um nome que vai exigir uma preposição a, o artigo feminino e um substantivo feminino. Analisando essa frase, a menina vai à praia. Você vê ali que o verbo ir, a menina vai, quem vai a algum lugar, exige uma preposição a. Então, quem vai a algum lugar. Vai à praia. Praia é um substantivo feminino, que exige, então, o artigo. Tendo o artigo uma preposição, junto os dois, coloca a crase. Quando você vê um a craseado, você está enxergando dois as ali. Ali está dizendo aquela crase. Está dizendo, aqui tem um a da preposição e um a do artigo. Para não escrever os dois as, nós juntamos os dois e colocamos o acento grave. Observe aí mais alguns exemplos. Estou apto a. Quem está apto a alguma coisa. Então, ali tem esse a, apto a, é uma preposição. Sou favorável a. Assistir a. Quero ir a. Quem é favorável a alguma coisa. Se a palavra posterior for feminina, utilizaremos o artigo feminino a, certo? Então, vai acontecer a crase. Estou apto a. Função a função. Função é uma palavra feminina. Sou favorável à reeleição. Eleição, substantivo feminino. Exige o artigo a. Então acontece a crase. Quero ir à praia. Quem vai a algum lugar. Você pode substituir também por para a. Se couber a preposição para a, tem crase. Se não couber, não tem crase. Para ficar mais claro ainda, observe aí a junção do artigo com a preposição com palavras masculinas. Ó, tem que aparecer o artigo, entendeu? Ao trabalho, ao pleito, ao filme, ao clube. Tem que aparecer o artigo. Já o a não vai ficar a praia, a eleição. Então, coloque um sinal grave que já subentende que tem dois as. Aqui repetindo, quem solicita algo a alguém. Então, o verbo exige a preposição. As informações foram solicitadas à diretora, preposição mais artigo. Diretora é uma palavra feminina, leva o artigo, né? Solicitadas à diretora. Juntou crase nela. Também usamos a crase com o a inicial referente aos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. Exemplo, refiro-me àquela mulher. Porque tem o a, refiro-me a. Quem se refere a alguém. Refiro-me a. Como aquela se inicia, aquele pronome demonstrativo aquela inicia-se pelo a, então junta esses dois as, coloca a crase ali, tá? Está elíptico ali, dois as, o a da preposição e o a do aquela. E com o a pertencente ao pronome relativo, a qual, as quais, né? As roupas às quais me refiro estão no varal.
Também pega a preposição, junta com o a do artigo ali e crase nela. Vamos aos casos obrigatório de crase, facultativo e proibidos. A crase é obrigatória quando o verbo exige uma preposição a e vem a seguir com um artigo a e um substantivo feminino. Exemplo: Cecília levou o filho à festa. Como eu disse anteriormente, substitua por para. Cecília levou o filho para a festa. Então, você pode substituir por a craseado. Os funcionários foram à manifestação. Os funcionários foram para a manifestação. A craseado. Diante de locuções femininas que indicam modo, tempo e lugar. Às vezes viajamos, fez a maquiagem às pressas, né? Indicam tempo, às vezes à noite, à tarde. Lugar, à frente de, à beira de. Indicam modo, à medida que, às pressas. Antes da palavra casa, mas preste atenção, a palavra casa só é precedida de crase quando não significa lar, tá? Ele foi à casa dos irmãos, refiro-me à casa amarela. É obrigatória a crase neste caso, quando você não está falando do lar. Também prestar atenção antes da palavra terra. Vou à terra dos meus avós, um local específico. Cheguei à terra natal. Quando você não está se referindo à terra no sentido de oposto, no sentido de terra firme, chão, oposto de bordo. Quando não for isso, então é craseado, tá? Cheguei à terra dos meus avós, vou até a minha terra natal, aí é obrigatória a crase. Quando ela é oposto de bordo, ela entra lá nas proibições, tá? Se você for um marinheiro, mandou mensagem para a namorada, depois de tantos dias no mar, chegamos à terra, então não é craseado. Outra palavra importante é distância. Para os gramáticos clássicos, utiliza-se a crase somente quando a palavra distância estiver especificada, tá? O shopping ficava à distância de 500 metros do escritório. Este apartamento é mais valorizado porque se encontra a distância de 100 metros da praia. Então, a distância está especificada, vai crase. Distância sem especificação, não vai crase, tá? É obrigatório também nas locuções prepositivas, tá? Quando você fala que alguma coisa vai ser a modo, a maneira, por exemplo, bife à parmegiana, salto a Luís XV, né? A forma correta de escrita da locução é a moda, com acento indicador de crase. A moda da casa, a moda francesa, a moda dela, a moda da Bahia. Bife à parmegiana, né? Tem um exemplo aí. Então, no caso, nestes casos, obrigatória a crase. A crase e os numerais. Atenção! Se a expressão composta pelo numeral indicar horas, o emprego da crase torna-se obrigatório. Exemplo: minha aula de italiano começa às 15 horas, a reunião está marcada para às 15 horas. Obrigatório. Já é proibido em horas contadas, tá? Em horas contadas não tem a crase, aqui começam as proibições. Por exemplo, às 3 horas de aula pareciam não ter fim. Às 3 horas de aula, você contou quantas horas teve as aulas, certo? Se antes das horas forem usadas as preposições para, desde ou até, o acento também não é usado. Ele está no aeroporto desde as 16 horas, tá? Vou estar em casa até às 20 horas. O encontro da turma ficou marcado para as 14 horas. Então, no caso do uso dessas preposições antes das horas, não vai a crase. Continuando com os numerais ainda, tá? Nas orações em que aparece um termo regido pela preposição a, acompanhado de numeral, não vai a crase. Exemplo: o exemplo foi explicado a preposição 3 crianças desatentas. Os informes chegavam à preposição 2 lugares distintos.
Então, nesse caso, repetindo, preposição a com numeral, não tem crase. Também não utiliza crase quando a expressão composta pelo numeral for indicativo de datas. De 3 a 20/5 estarão abertas as inscrições para o curso de extensão. Então, quando for nesse caso aí, é desnecessário, ou seja, não vai crase, é proibido a crase. Outros casos proibidos de crase. A crase será proibida sempre que a palavra que vem após o a, quer dizer, o a da preposição, né, tá faltando o a ali, não apresentar um artigo, né? Então, antes de nomes masculinos, não tem artigo. Olha lá o exemplo, os soldados voltaram a pé. O pé é um substantivo masculino, você fala o pé, você não fala a pé, né? Então, soldados voltaram a pé. Então, não tem artigo, só fica a preposição a ali, então não vai crase. Antes de verbos, tá? Antes de verbos também não tem crase. Por quê? Porque nunca ocorre artigo antes de verbo, tá? Ela começou a chorar, só tem a preposição ali, a, começou a chorar. Não tem artigo, não vai crase. Em expressões com palavras repetidas, porque nesse tipo de expressão também não ocorre artigo. Os inimigos ficaram frente a frente. Então, frente a frente, dia a dia, não tem crase. Quando o a sem o s estiver antes de uma palavra no plural, ela nunca vai a festas. Proibido a crase. Nessa mesma frase, se o a estiver no plural, aí sim passa a haver a crase. Faça o teste do para, por exemplo. Ó, ela nunca vai para a festas. Não dá certo, né? Para a festas. Não dá. Então não tem crase. Mas ela nunca vai para as festas. Funciona, dá certo. Então, crase. Tá? Então, é proibido no primeiro exemplo. Beleza? Outro caso proibido, antes de pronomes pessoais. Por quê? Antes de pronomes pessoais, não tem artigo. Nada pedir a ela, nem a vossa majestade, só tem preposição. Pode colocar para você ver. Nada pedir para ela. Você não fala para a ela, você fala para, nem para vossa majestade. Não tem artigo, só tem preposição. Não tem crase, proibido. Antes dos pronomes estas, quem e cujas. Porque antes desses pronomes também não ocorre artigo. Quantas pessoas irão a esta festa? Agora, se você tivesse falado quantas pessoas irão à festa, aí ia, porque é para a festa. Mas aqui você colocou ali os pronomes, né? Quantas pessoas irão a esta festa, sem crase. Olha, aqui com nomes de cidades é o seguinte, está dizendo aqui que é proibido porque normalmente antes de nome de cidade não ocorre artigo. Então assim, é proibido no caso de não ocorrer artigo, mas eu vou te mostrar um macetinho ali que você vai ver que tem casos que precisa da crase, tá? Nesse caso aqui, todos se dirigiam a Brasília, não tem artigo, então você não vai colocar a crase, lógico. Mas se a Brasília estiver especificada, lógico, né? Daí sim vai ter que ter crase. Todos se dirigiam a Bela Brasília, né? Aí tem crase se ela estiver especificada. Aí o macetezinho aí na frente, olha só. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? É um macetezinho os professores de vestibular passam para os alunos, né? Por exemplo, vou à Bahia, quem vai à Bahia volta da Bahia, então tem crase. Ó, vou à Bahia, crase a. Volto da Bahia, porque você vai a voltar da, crase a. Vou a Curitiba e volto de Curitiba, então entra naquela regrinha, vou a e volto de, crase para quê? Certo? Se você fizer sempre esse exercício na hora que está escrevendo alguma coisa, nesse sentido, você vai acertar, não vai errar. Aqui é obrigatório. Se você for a e voltar da, você tem que crasear. Já os casos facultativos, é só esse slide, é bem pouquinha coisa, bem simples. Antes de pronomes possessivos femininos, contarei este fato à minha mãe. Contarei esse fato à minha mãe, pode ser com crase ou sem crase, é facultativo, tá?
Antes de nomes de mulheres, eles se referem a Márcia, a Maria, a Joana. Então, antes de nomes de mulheres, é facultativo. Se for um nome de objeto ou um outro nome feminino que não seja de mulher, daí é obrigatório, tá? Aí, com a preposição até, fui até a praça e fui até a praça. É facultativo se tiver preposição ali depois do verbo, tá? E para finalizar o vídeo, eu deixei ali os 12 mandamentos da crase, que também é um macetezinho que os professores passam para os alunos do vestibular, mas é muito bom, serviu muito para mim esses macetes na minha produção de texto, aí, de relatórios, de comunicados, me ajudou. Eu gravei esses macetes, então para mim é fácil quando eu lembro sempre do macetezinho e já elimino aí 90% das minhas dúvidas, tá? Então, olha lá, diante de pronome, crase passa fome, quer dizer, não existe crase, tá? Diante de masculino, crase é pepino, quer dizer, não faça isso, é enrosco. Diante de ação, crase é marcação. Palavras repetidas, crase proibida, quer dizer, passo a passo, dia a dia, tá? Aquele, aquela, crase nele, né? Aquele, crase nele. Quer dizer, diante de aquele, aquela, aquilo, tem crase. Vou a, volto da, crase a, é o caso da cidade lá, tá? Vou a Curitiba, volto de Curitiba, não tem, mas vou a Bahia, volto da Bahia, aí esse vou a tem crase. Vou a e volto de, crase para quê? Vou a Maringá, volto de Maringá, então esse vou a Maringá não tem crase. Diante de cardinal, crase passa mal. Lembra lá os numerais? Quando for hora, crase sem demora, tá? Diante de horas, essa hora, principalmente essa hora que nós usamos nos comunicados. Palavra determinada, crase liberada. Por exemplo, aqui entra casa, entra a palavra distância, lembra? Tá determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Então a parmegiana, a Luiz XV, a moda da casa, sempre vai ter crase. Adverbial, feminina e locução, coloque crase, meu irmão. Diante de locuções adverbiais, femininas, vai crase.